Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo e glória a Deus pela sua vida. Eu espero que vocês estejam bem. E vamos falar sobre as autoridades humanas. Romanos 13:1 está escrito: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Foi uma outra versão de Romanos 13:1. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Então, primeiro, as autoridades humanas procedem de Deus. É Deus que estabelece as autoridades, né? Como acabamos de ver. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então é o próprio Senhor que estabelece as autoridades governamentais. É ele que escolhe os líderes. Foi o Senhor que escolheu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e depois veio Davi e a descendência de Davi, ao qual veio o nosso Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém? Então, as autoridades humanas procedem de Deus. As autoridades humanas devem ser obedecidas. As autoridades humanas não podem contrariar a autoridade divina. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas. Nós devemos honrar e obedecer às autoridades. Mas se as autoridades que forem estabelecidas por Deus, pois toda autoridade governamental, todo líder é estabelecido por Deus. É o Senhor que permite as autoridades humanas. Devem ser obedecidas e honradas. Só não devemos obedecer às autoridades quando as autoridades, né, criam leis ou se levantam contra as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Amém? Nós devemos orar. A Bíblia fala para a gente orar pelos nossos líderes, orar pelo governo, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Nós devemos orar pelo governo, orar muito no Brasil. Glória a Deus por isso. Orar por essa nação, porque nós estamos em um ano de eleições, um ano de eleições abençoadas, mas nós devemos orar em todo o tempo pelo nosso Brasil. Independente se tem eleições ou não, nós temos que orar pelas autoridades, orar do presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, vereadores, por toda a autoridade que foi estabelecida pelo Senhor. Amém? Deputados estaduais, federais, senadores, temos que orar pelo nosso governo, que a Bíblia ensina a orar por eles, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Nós devemos obedecer às autoridades. Só não obedecemos às autoridades quando esta é contra os princípios bíblicos, quando esta é contra a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é Jesus Cristo. Haverá um tempo em que o reino de Jesus será estabelecido, pois Jesus é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. E o reino de Jesus é eterno, é para sempre, quando for estabelecido. Quando haverá novos céus, nova terra, o reino de Jesus será estabelecido para sempre, sempre e sempre. Amém? Enquanto estamos aqui nessa terra, somos passageiros, somos peregrinos, que eu e você, apesar de sermos imperfeitos, apesar de sermos humanos, devemos todos os dias alinhar a nossa vida e obedecermos à palavra do Senhor, orando pelos nossos governantes, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica,
A palavra de Deus nos ensina. Dá tributo para quem é de tributo, imposto para quem é de imposto, honra para quem é honra. Cumprir as nossas responsabilidades. E temos que cumprir perante. Nós somos do Brasil, amo verde e amarelo, que vem o reino de Jesus sobre o nosso Brasil, no precioso nome de Jesus, amém? Cumprir aquilo que está dentro da nossa legislação, da legislação brasileira, como cidadãos e como cristãos, acima de tudo, amém? E é isso, né? Que o Senhor venha estabelecer o reino dele sobre o nosso Brasil, no precioso nome de Jesus, amém? Para isso, eu e você, apesar de sermos imperfeitos, o Senhor conta com a nossa vida, para que venhamos viver uma vida de renúncia todos os dias, renunciar tudo aquilo que desagrada o coração do Senhor. Pois nós vamos pecar, vamos, somos imperfeitos, somos pecadores, herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Mas o verdadeiro cristão não vive na prática do pecado. Vive uma vida de renúncia para quem ama Jesus Cristo, é para quem ama a palavra de Deus. A santificação, viver em santidade, é até o último dia de vida nessa terra. Até o nosso último fogo de vida nessa terra. Para quem ama Jesus, para quem ama a Bíblia, para quem ama a palavra de Deus. Né? Que a família do nosso Brasil venha conhecer o Senhor Jesus Cristo. Devemos orar, principalmente pelas crianças. Eu oro pelas crianças, eu amo, é uma preciosidade do Senhor. Jesus me fala, né, que o reino de Deus pertence às crianças e de quem tem um coração semelhante a elas. As crianças são pessoas puras, sem maldade. Devemos orar por elas. Que o Deus venha cobrir cada criança com o precioso sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor venha livrar as crianças do homem mau, do homem sanguinário, dos que derramam sangue inocente, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que a justiça de Deus ela venha sobre o Brasil, em nome de Jesus, amém? O prumo do Senhor venha sobre o Brasil. E nós devemos sim, apesar de sermos imperfeitos, somos passageiros dessa terra. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo, amém? Temos que alinhar nossa vida, consertar a nossa vida, conforme nos ensina a palavra de Deus. Porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos algo para consertar, para deixar. Todos nós. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados com Ele, gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo, amém? Eu oro pelas famílias, que as famílias venham conhecer o único e verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor nos deu o privilégio de levar, de ensinar e de proclamar as boas novas, as boas notícias, que é o Senhor Jesus Cristo. Examinar a nós mesmos e, ao examinar a nós mesmos, alinhar as nossas vidas aquilo que precisa ser alinhado dentro da palavra de Deus. Amém? Porque nós somos, né, a Bíblia que o mundo vê. Eles olham a nossa vida. Nossa vida. Jesus lhe fala: aqueles que me amam verdadeiramente são aqueles que guardam e obedecem a minha palavra. Amém? Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, em nome de Jesus, amém? E que possamos colocar em ordem na nossa vida o que precisa ser colocado em ordem. Tirar o que precisa ser tirado. Amém? Glória a Deus. Que os sonhos de Deus, que os propósitos de Deus para a sua vida se tornem realidade. No precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Orem por mim. Declaro uma palavra de bênção sobre minha vida, que o meu aniversário está chegando. Para a honra e glória a Jesus, se assim Jesus permitir. Glória a Deus. Por Jesus Cristo, glória a Deus pela sua vida.